Fala, galera bonita! Tudo bem com vocês? Primeiramente, boa noite. Que Deus possa abençoar todos vocês. Mais uma quarta-feira aqui, fazendo um momento de louvor e adoração e com uma palavra. Deus possa estar abençoando a vida de vocês, que Deus possa estar ministrando no coração de vocês. Deus tem grandes coisas para falar na nossa vida hoje e Deus separou esse momento, esses minutinhos aqui para falar ao meu e ao seu coração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Muito obrigado por mais um dia, o Senhor nos ter dado fôlego de vida, Pai. Muito obrigado pelo Senhor se fazer presente todos os dias, em momentos, em segundos e minutos, Pai, da nossa vida, Pai. Muito obrigado por até aqui o Senhor ter nos ajudado, nos fortalecido, Pai. Muito obrigado por até aqui o Senhor ter nos sustentado com as suas poderosas mãos, Pai. Fale aos nossos corações, ministra o seu propósito, o seu querer, Pai. Pois Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. E sem Ti nada somos, Pai. Sem a Sua presença nada somos, Pai. Venha com o Seu poder, Sua presença, o Seu amor, Pai. Nos preencher, Pai. E nos encher, Pai. O que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 9. Jó, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Vou falar mais uma vez, tá bom? Jó, livro de Jó, capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 9. Jó é um livro muito conhecido, acredito que todos vocês saibam passagens de Jó de cabeça. É o livro que antecede o livro dos Salmos, o livro dos Cânticos. E vou repetir mais uma vez. Jó, capítulo 14, do 7 ao 9. Amém? Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Vou repetir. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Eu gosto muito de dar títulos em pregações, mas nem sempre eu consigo. Mas nessa noite eu separei um título para a mensagem. E o título é esse: Você pode estar ferido, mas no final sairá vencedor. Você pode estar ferido, mas no final sairá vencedor. Jó foi um homem reto e temente a Deus, mas que o Senhor permitiu que perdesse tudo. Jó estava lá na sua terra, sua família, seus filhos estavam fazendo uma festa, e Jó ele tinha muito cuidado. Toda vez que os seus filhos terminavam uma festa, ele pegava e sacrificava
animais, fazia sacrifícios, prestava sacrifícios a Deus, pelo que seus filhos pudessem ter cometido de errado. Tamanho era o temor de Jó e o amor de Jó por Deus. Jó era temeroso a Deus, ele era temente a Deus, ele era obediente e ele não desviava os seus olhos do Senhor. Jó era temente a Deus, mas Deus permitiu, todos vocês conhecem bem a história, Deus permitiu que Jó perdesse seus filhos, perdesse seus bens, tivesse sua saúde tocada. Deus permitiu tudo isso na vida de Jó, mas com tudo isso, Jó se manteve reto, fiel, temente a Deus. Diversos amigos chegaram para Jó e fizeram com que ele achasse que ele estava errado, porque naquela época era o costume, quando pessoas padeciam de um problema tão grande quanto esse que passou pela vida de Jó, eram pessoas que tinham desobedecido, desagradado a Deus, e Deus permitia na vida daquelas pessoas que acontecessem essas coisas para que elas pudessem voltar os seus olhos para o Senhor, para eles verem quem é o verdadeiro Senhor, quem é o verdadeiro Deus que nos traz a salvação. Às vezes, Deus permite que aconteçam coisas na nossa vida para a gente poder entender que é Ele que está no controle e que é Ele que pode todas as coisas. Não somos nós, com as nossas próprias forças nós não podemos fazer nada, mas Deus pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. E Jó, foi necessário acontecer algumas coisas na vida de Jó para que no final acontecesse alguma coisa. Mas, antes de chegar no final do livro de Jó, eu quero falar sobre esse versículo que a gente está aqui. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. E se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheio das águas brotará e dará ramos como a planta. E sabemos que a nossa fonte de água é o Senhor. O Senhor é a nossa fonte. Ele, na conversa com a mulher samaritana, no livro de João, capítulo 4, ele menciona muito bem isso. Mulher, se tu soubesses de quem está te pedindo água, tu que me pedirias, pois eu tenho a fonte da água, e quem beber dessa água jamais terá sede. E essa fonte de água, essa fonte de vida, o Senhor Jesus, é Ele quem faz o nosso tronco, a nossa árvore, a nossa vida, mesmo que fraca, mesmo que quase esmorecendo, retornar àquilo que era antes, pois o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Certa vez eu estava passeando, estava entrando com o meu carro no condomínio onde eu trabalho, e eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Já tinha passado uns 7, 8 dias, a árvore estava ali caída, que tinham árvores caídas, porque eles tinham podado as árvores, porque estava muito ruim a passagem, e até a própria iluminação estava comprometida por causa das árvores. E as árvores estavam ali no chão, e já depois de 8, 9 dias, me chamou a atenção ver árvores, mesmo que cortadas do seu tronco, as folhas continuavam verdinhas, continuavam como se tivessem fincadas no tronco. E aquilo me chamava muita atenção. Eu falava, Senhor, que mistério é esse? E Deus falava ao meu coração, é Ele quem controla, é Ele quem tem o poder da vida. João 15:5 vai dizer que Ele é a videira verdadeira. E o seu Pai, que está nos céus, é o Criador. E sem Ele nada podemos fazer.
Sem Jesus nada podemos fazer. E esse mesmo Jesus que sem ele nada podemos fazer, fez tudo isso na vida de Jó, para que pudéssemos entender que há sim esperança para o ferido, há sim esperança, mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que tudo pareça meio que impossível de acreditar, mesmo que o túnel seja muito grande e a luz esteja muito, muito lá no final, o Espírito Santo ele vai nos guiar. Parece a gente às vezes tem a noção de que parece que a gente está cavando ainda o túnel e que está muito longe da gente ver a luz, mas a luz, o Espírito Santo, ela não está no final não, ela está nos acompanhando. O Senhor ele nos acompanha no caminho. O caminho pode estar difícil, mas ele nos acompanha. As lutas podem ser grandes, mas ele nos acompanha. Pode parecer gigantes as coisas que vêm na nossa frente, mas o Senhor está nos acompanhando. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor está me acompanhando, me protegendo, me fortalecendo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é contigo. O choro, ele pode até durar uma noite, mas a alegria ela virá pelo amanhecer. Salmo 30, versículo 5. Salmos 30, versículo 5. O salmista Davi ele vai trazer todo um salmo, todo um contexto, dizendo que as lutas estão vindo, mas que o Deus Todo-Poderoso, ele dá a vitória. Às vezes pode parecer que a nossa noite esteja durando 2, 3, 4 dias, uma semana, um mês, um ano, 10, 15 anos. Mas Deus está fazendo tudo isso para nos mostrar que o controle é dele, que não adianta eu querer colocar as minhas mãos onde eu não alcanço, não adianta eu colocar as minhas mãos onde eu não consigo, porque o controle é dele, é ele quem pode, é ele quem faz. Ele é o autor da nossa vida. Deus é o autor da nossa vida. Quem já viu o filme do... Minha internet caiu, meu Deus do céu. Vocês estão aí? Acho que sim. É mole, a internet caiu do nada. Quem já viu o filme do Rocky Balboa? Quem já viu o filme do Rocky Balboa? São, acho que 4 ou 5 filmes. Tem uma coisa que é muito interessante nesse filme. O Rocky, ele apanha em todos os 10 rounds. Mas no final, no último round, ele vai lá e vence a luta. E eu fico imaginando aquilo, que coisa engraçada. O cara apanha, o cara sai todo arrebentado e no final ele ganha. Mas sabe por quê que o Rocky Balboa ganha no final? Porque o autor da história quis. O cara que escreveu o filme, o roteiro, toda a história, todo o enredo de Rocky Balboa, ele quis que o Rocky Balboa apanhasse e no final ele vencesse. Às vezes é assim conosco. O nosso roteiro tá escrito assim, que nós vamos sofrer, que nós vamos padecer. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, e eu venci o mundo. E o Senhor Todo-Poderoso que venceu o mundo, o autor da minha, o autor da sua história, que pode
parecer que tá tudo dando errado, pode parecer que tá tudo impossível, pode parecer que nada tá dando certo, pode parecer que você só tá apanhando, tomando soco, e o round tá tocando e você levanta pro próximo round com a cara toda machucada, e aí você pensa que aquele round você vai conseguir fazer mais alguma coisa e você vai apanhar de novo. Pode parecer que essa noite o choro só tá durando, só dura choro e choros e mais choro, e só dura tristeza e mais tristeza, e só tem durado derrotas e mais derrotas. Jó aconteceu a mesma coisa, Jó foi golpeado, Jó perdeu seus filhos que ele amava, Jó perdeu a sua riqueza, Jó perdeu várias coisas. Não sei o que você talvez nessa noite tenha perdido, não sei se você perdeu alguma coisa. Não sei como você chegou até essa mensagem, não sei como está o seu coração, mas talvez você possa estar com alguma tristeza, alguma coisa que tem te incomodado, e você está olhando e cavando o túnel e não está vendo a luz no fim do túnel. Volto a repetir, o Espírito Santo, ele está do seu lado, cavando esse túnel contigo, e sua mão está ferida, você está machucado de tanto cavar e cavar, e parece que o fim não está longe, mas o Espírito Santo é Ele quem te renova, é Ele quem te protege, é Ele quem te consola, e no final vai valer a pena cada momento que você sofreu com Ele, cada momento de luta que você partilhou com Ele, porque é Ele quem pode todas as coisas. Porventura há algo impossível para Deus? Nada é impossível para o Senhor, nada é impossível para o seu Deus. Deus sabe de todas as coisas e é Ele quem nos sustenta. Deus sabia já de tudo que iria acontecer na vida de Jó e Ele sustentou. Ele esteve lá. Pode parecer, você pode ler a história, você vê que ele sofreu, você vai me dizer assim: Felipe, mas Jó sofreu tanto, eu estou sofrendo tanto. Onde está esse Deus que está me sustentando? Esse Deus que está te sustentando está no seu levantar, no seu acordar, na nova chance que você teve hoje, mais um dia com fôlego de vida. É nisso que Ele está te sustentando, para te demonstrar que você é dependente, que nós somos dependentes dEle, e é Ele quem trata conosco dia após dia, momento a momento. Você pode até parecer ferido, mas eu vou te dizer uma coisa. Jó 19:25 vai dizer assim: porque o meu Redentor vive, e que no fim ele se levantará. Ei, o seu Redentor vive, e no fim ele vai se levantar e vai fazer de você algo que todas as pessoas olhavam assim e não vão acreditar. Mas é necessário que você diminua e que ele cresça, assim como João Batista falou no livro de João, versículo 3:30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que nós venhamos a nos diminuir e que ele venha crescer, porque o nosso Redentor, ele vive, e ele no final ele se levantará sobre todas essas circunstâncias, e tudo que parecia que estava se encaminhando para dar errado, e tudo que parecia que estava se encaminhando para algo que era impossível, vai começar a ser possível, porque o nosso Deus, ele é especialista em transformar coisas impossíveis em coisas possíveis. E no fim, a nossa maior conquista, e no fim de tudo isso, e no fim de todas essas lutas que nós estamos passando, e no fim de todas essas angústias que estão nos cercando, porque parece que nessa quarentena, parece que tudo potencializou, parece que as tristezas se potencializaram, parece que as angústias se potencializaram, parece que as decepções se potencializaram. Tudo que é de ruim parece estar se potencializando, porque a gente olha, a gente não pode sair, a gente está dentro, preso. Eu já falei para alguns vídeos, eu estou trabalhando até um certo horário, mas eu volto para casa, e só esse período que eu fico, meio período de casa sem sair,
parece que a tristeza ela vem e o inimigo ele tem usado essas angústias, essas tristezas, potencializado isso para nos ferir. Mas quando no fim de tudo isso, além das bênçãos que o Senhor vai derramar sobre nossas vidas, Deus vai nos tornar mais íntimos dele. Nós estaremos mais íntimos todo esse período de tristeza, de angústia. Jó sofreu e padeceu as mesmas coisas, mas no capítulo 42, no versículo 5, Jó vai dizer uma coisa muito importante: te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que é isso? Jó teve mais intimidade com Deus, e depois de mais intimidade com o Senhor, todas as coisas mudaram na vida de Jó, e Deus restituiu tudo quanto ele tinha. Deus deu o dobro para Jó, Deus deu mais do que ele tinha, Deus deu tudo em maior número, em maior quantidade, mas Jó esteve mais íntimo dele. A gente está passando por esse momento de luta, passando por esse momento de dificuldade. Às vezes a angústia tem te tomado, te trazido até certo abatimento espiritual, abatimento na sua alma, abatimento no seu corpo físico. Mas Deus, ele está ao nosso lado. Creia e confie no seu Deus, porque é Ele quem tira toda a angústia da nossa vida. É Ele quem tira tudo que está de errado na nossa vida. Mas para isso nós precisamos diminuir e deixar que Ele venha crescer na nossa vida. Deus, Ele tira todas as coisas que estão erradas na nossa vida, mas para isso nós precisamos nos tornar mais íntimos dele. Porque há esperança para a árvore cortada, há esperança para o ferido. Você pode estar ferido, sim, nós estamos feridos. Nós passamos por grandes dificuldades. Paulo, o apóstolo Paulo, ele passou por várias dificuldades, ele passou por naufrágios, ele foi preso, ele tomou açoites de 40-1 de 39, ele tomou surras, ele foi expulso de cidades, ele foi espancado, ele sofreu várias coisas. Mas na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a gente tem que entender o contexto desse versículo. Antes ele sofreu muitas coisas, mas em todas essas coisas ele podia suportar, porque o Senhor o fortalecia. Nós podemos aguentar todas essas coisas todas essas angústias, essas lutas, porque o Senhor tem nos fortalecido. E no final, lá em Jó 42, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas e nenhum plano dele é frustrado. Se está acontecendo, se essa luta, se essa prova, se a angústia está acontecendo, é porque Ele sabe que você pode aguentar. E Ele sabe muito bem que essa luta é para te fazer mais forte, é para te trazer para mais perto dEle, para trazer mais próximo dEle. Deus, Ele te ama de forma incondicional, e mesmo que tudo esteja dando errado, Deus, Ele continua te amando e te fortalecendo. Ele fez isso com Jó e não é diferente. Ele é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para todo sempre. Amém.
todos os momentos. Ele é Deus. Se está doendo, Ele é Deus. Se não está doendo, Ele é Deus. Se eu estou ganhando bênçãos, Ele é Deus. Se eu não estou ganhando bênçãos, Ele é Deus. Se eu estou feliz, Ele é Deus. Se eu estou triste, Ele é Deus. Ele é Deus em todos os momentos. Feche seus olhos. Eu vou fechar meu olho também. Deus, Ele projetou você para a glória dele. Nós fomos projetados para revelar e demonstrar a glória de Deus. Somos a criação perfeita dele. Diferente de todas as criações, Ele nos criou com um corpo, com uma alma, com um espírito, a qual Ele colocou esse espírito em nós para nos comunicarmos com Ele. Sabe, você pode estar até ferido devido a todas essas circunstâncias que têm se passado na sua vida, mas a vitória é sua. A vitória é sua. Não é de ninguém. Essa vitória é sua. Não vai ser do seu amigo, nem do outro amigo, não. Essa vitória é sua. Aí você está falando assim, Felipe, mas como assim? Meu amigo não vai receber a vitória? E ele vai receber a vitória dele. A sua mãe, o seu pai, a sua esposa, o seu marido, o seu filho, eles vão receber as vitórias deles, mas essa é sua, exclusiva sua, porque Deus projetou ela para você. Deus, Ele te criou para um propósito, e é esse propósito que Ele quer demonstrar nessa noite, que tudo pode estar parecendo errado, mas no final tudo dará certo, porque é Ele quem te sustenta. E nessa noite, Ele tem falado contigo, separado, para te demonstrar que você é pedra preciosa para Ele. Que por mais que você tenha ouvido de pessoas dizendo, desiste desse Deus, não, Deus não está te ouvindo mais não, Deus não aguenta mais. Deus não está aguentando mais você falando e pedindo a mesma coisa. Para, cara, desiste disso. Quantas vezes você não ouviu isso? Pessoas falando para você desistir. Desiste, que isso não é para você não. Isso é para você. O que Ele projetou para você é para você. Não deixe as pessoas te desanimarem, porque Deus, Ele te ama. Pai, nessa noite, Pai, te entrego cada pessoa que ouviu essa mensagem, Pai, que por algum motivo está triste, desanimado, abatido, Pai. Senhor, repreende toda tristeza, todo abatimento, toda depressão, toda angústia, toda ansiedade, Pai. Repreende tudo que o espírito do mal tem tentado colocar, Senhor, na vida dos que estão, Pai, aqui ouvindo, dos amigos dos que estão ouvindo, Pai, de mim, Senhor, daqueles que nós conhecemos. Espírito Santo, venha nos consolar, Senhor, venha nos encher, Senhor, pois a Ti é dado toda a honra e glória. Espírito Santo, nos fortalece, Pai, e nos reveste com a Tua armadura, Pai, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com as sandálias da preparação do Evangelho, meu Pai, com a espada que é a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, reveste a vida de cada um, Senhor, fortalece, ministra, Senhor, tira todo o mal, Senhor, todo espírito, sentimento ruim nessa noite, Senhor, pois Tu és o Deus do impossível e Tu, Senhor, pode tirar e tira toda a angústia, Senhor, e que o Senhor, Pai, a partir dessa noite, venha fortalecer mais a vida de cada um de nós, Senhor.
nos reveste, nos enche, Pai, com Teu Espírito Santo, Pai. O que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você assistiu esse vídeo e você ainda não aceitou a Jesus e está passando por dificuldades, problemas, angústias, decepções, se tudo está dando errado na sua vida e você parece estar num túnel e a luz está muito distante de você, me procure, que eu vou estar falando para você de Jesus. Pode me chamar no particular, no privado. Eu vou estar falando para você de Jesus, o quanto Ele te ama e o quanto Ele quer tirar você dessa situação. Se você está vendo esse vídeo e está afastado dos caminhos do Senhor, pode me procurar depois no final. Deus, Ele tem grandes coisas para cumprir na sua vida. Foi como eu falei, é necessário que nós venhamos a diminuir e que Ele venha crescer na nossa vida. E se você está com esse pensamento de voltar à comunhão com Deus, voltar a querer diminuir, voltar a querer descer e deixar o Senhor crescer na sua vida, me procure. Eu vou estar orando por você, vou estar tirando um momento para estar falando de quanto Deus Ele te ama de verdade e está falando de Deus para você. E você que está vendo esse vídeo e está firme no Senhor, está buscando a Deus todos os dias, olha, eu venho te dizer uma coisa. O inimigo, ele tem tentado minar a sua fé, usando essa quarentena para te deixar mais triste, para te deixar mais isolado, para enfraquecer a sua fé. Mas mesmo que você esteja ferido, o Deus Todo-Poderoso está ao seu lado. Não desanime não, não desanima não, porque o Todo-Poderoso está do seu lado. Ele é nosso íntimo e nosso aliado. Mas basta, assim como Jó, que conhecia o Senhor só de ouvir, e agora depois de tudo que aconteceu, ele conhecia o Senhor de ver, que venhamos ter mais intimidade com Deus, e aproveitar para ter mais intimidade com o Senhor. E Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos revestir, e o choro já não existirá mais, porque amanhã está chegando, e com amanhã alegria, e com alegria certeza que Deus pode todas as coisas. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus te abençoe, que te dê uma noite abençoada, final de noite abençoado, uma noite de sono tranquilo, um sono reparador, e o restante da semana com as bênçãos e além das bênçãos, a maravilhosa presença dele na nossa vida, porque sem a presença dele nada somos. Domingo vou estar aqui de novo às 18 horas, cantando alguns louvores, trazendo uma palavra de Deus para a nossa vida. Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado. Tamo junto.